nosso quadro de saúde, hoje nós vamos conversar com um urologista. Isso mesmo. Por que as mulheres, nós mulheres, precisamos ir a um urologista? Será que não é coisa só de homem? Pois é, nós vamos conversar sobre infecção urinária em nós mulheres. Nós vamos falar com o Dr. José Francisco da Silveira, ele que vai explicar um pouquinho para a gente sobre essa situação. Infecção urinária, doutor, é muito comum em nós mulheres. Primeiro, quero agradecer a sua presença em nosso programa. Obrigado, Rose. É muito mais comum do que vocês imaginam. Em torno de 30% a 50% das mulheres terão pelo menos um episódio de infecção urinária na sua vida. Por que mulheres são mais acometidas da infecção urinária do que os homens? As meninas recém-natas, até a sua idade por volta dos 10 anos, elas têm uma maior chance de contaminação da sua região perineal. Quando recém-natas, por causa do uso de fralda. Tá certo? Contaminação por fezes, perineal, e algumas famílias, algumas mães não têm o cuidado de uma higienização adequada, o que aumenta em muito o risco dessas crianças terem infecção urinária. Vamos passar da idade de 10 a 11 anos para uma idade de pré-adolescência e adolescência. Mas antes disso, só para ter uma ideia, as meninas têm uma proporção de infecção urinária 3 vezes maior do que os meninos. Na idade bem recém-nata, elas se igualam, ficam bem próximas, porque os meninos podem ter fimose e às vezes dar infecção. Mas a partir daí, o predomínio da infecção urinária feminina é muito maior. Por quê? Porque a uretra feminina é curta. Porque a proximidade das estruturas, uretra, vagina e o ânus são muito próximos. Então, a contaminação perineal se faz com muita facilidade. Quando chegam ali por volta da pré-adolescência, meninas e meninos têm praticamente a mesma incidência de infecção. Quando passa essa fase e inicia a vida sexual, volta a aumentar o predomínio das infecções urinárias nas meninas. Nas mulheres, na adolescente, no adulto jovem, já começa por causa do ato sexual, da colonização, ou seja, bactérias do intestino colonizando a região perineal. Isso aumenta muito o risco de infecção urinária. Outra coisa é baixa ingestão de líquido. As pessoas deixam de beber líquido. Nós precisamos beber de 2 litros, de 1,5 litro a 2,5 litros de água por dia. Agora, como saber quais são os sintomas? A infecção urinária baixa é a mais comum, ou seja, é aquela que dá sintoma de ardor na hora de fazer xixi, aumento da frequência urinária, dor às vezes na região suprapúbica, ou seja, dor na região onde fica a bexiga, e se não procurada nessa fase e retardar o tratamento, ela poderá cursar com outras manifestações. Poderá ter sangramento ao final da micção, poderá cursar com febre, poderá cursar com dor lombar, e aí já caracteriza a infecção urinária alta, é a dor lombar, febre, que é chamada pielonefrite aguda. A alteração da cor, do cheiro da urina é outra manifestação também que pode ser acompanhar um quadro de infecção urinária. Quando as infecções cursam com febre, já é uma infecção mais preocupante, porque ela pode estar associada com outras coisas. Alguma deformidade que a pessoa tem no rim que ela não sabia. Ela pode ser portadora de pedra e ela não sabia. Ela pode ter um diabetes e ela não sabia. Então, às vezes, numa consulta que vem por um motivo de infecção urinária, nós diagnosticamos outras doenças. E o tratamento, doutor? O tratamento para o quadro clássico que a gente falou, que predomina nas mulheres, no início de vida sexual ou pós-relação sexual, o tratamento é simples, é antibiótico terapia por 3 dias se o quadro for inicial. Um quadro que já vem com história de mais do que 3 dias, sintomático, sem nenhum tratamento prévio e também acompanhado às vezes de algum comprometimento do estado geral, um pouco de febre, calafrios, esse tratamento se estenderá de 7 dias. Se a paciente tiver dor lombar, febre, mal-estar geral, que necessita às vezes, dependendo da situação, internação ou não, o tratamento pode se estender de 7 até 14 dias. Em alguns casos que tem história de repetição de infecção, nós tratamos aquele episódio agudo e depois mantemos uma dose que a gente chama de profilática.
que é que vai permitir que não haja recorrência da infecção e nos dá o tempo suficiente para investigar se ela tem causas concomitantes que pode estar mantendo ou favorecendo ela voltar a ter infecção. Então, como a gente evitar ter uma infecção urinária, principalmente para que ela não tenha consequências piores? Há como evitar cuidando da higiene e ter outros cuidados básicos, doutor? Além de beber água, como o senhor já falou? Sim, eu acho assim, a primeira mensagem que tem que ficar é o seguinte, para as mães: se sua filha uma criança teve mais de um episódio de febre que não se soube qual é a causa, tem que se suspeitar de infecção urinária e o pediatra deverá investigar essa infecção urinária. Se houve diagnóstico de infecção urinária numa menina por mais de uma vez, essa criança já merece ser investigada com o que nós chamamos de exames de imagem. Agora, alguns cuidados tem que ter com relação à higiene. A higiene desde a infância. Já a mulher que já está em vida sexualmente ativa, ela tem que ter um cuidado intenso do ponto de vista ginecológico. As infecções urinárias femininas, elas são antecedidas de infecções ginecológicas. E que pode, durante o ato sexual, essa uretra ser colonizada. A bactéria penetra na uretra e dali a bactéria, por capacidade de adesão, ela vai migrar para a via urinária. Nossa, muito esclarecedora a entrevista. Doutor, eu agradeço a sua participação no nosso quadro de saúde do Elas. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição.